Ele é um paulistano que fez carreira política no Paraná. Foi eleito 3 vezes deputado federal pelo PT e no Congresso especializou-se em orçamento. No início do governo Lula, em 2003, foi um dos poucos parlamentares petistas a abraçar uma política econômica mais dura do que a pregada quando o PT fazia oposição. Em março de 2005, assumiu o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Normalmente bem-humorado, ele trava debates públicos apimentados que interessam ao Palácio do Planalto. Por exemplo, disse recentemente que os bancos estavam escondendo dinheiro e que isso era uma das razões da seca de crédito no país. No segundo mandato de Lula, consolidou-se como um dos ministros mais importantes. Integra o grupo que se reúne semanalmente com o presidente para traçar as diretrizes do governo. Ele é notícia. Paulo Bernardo Silva, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Boa noite. O primeiro programa de 2009 é com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, eu queria começar falando de economia. As expectativas sobre desemprego, elas são bastante complicadas. Há um temor de uma onda de desemprego em 2009. O que o governo vai fazer para evitar essa onda de desemprego, ministro? Primeiro, nós achamos que vai ter uma diminuição da atividade econômica e provavelmente vai aumentar um pouco a taxa de desemprego. Mas até onde eu tenho visto, mesmo analistas independentes dão conta de um aumento aí da ordem de 0,5 ponto percentual, talvez um pouco mais que isso. A nossa avaliação é que a melhor forma de manter os empregos é manter a economia funcionando. É muito mais difícil resolver o problema do emprego se tiver a empresa parando as atividades, fala assim, suspensão de contrato de trabalho, aumentar o seguro-desemprego, uma série de coisas. Não, mas também não é. Essa coisa de suspender direitos trabalhistas também não é possível. Mas o que os empresários, alguns empresários estão dizendo, ministro? Estão defendendo uma flexibilização das leis trabalhistas, mudar a CLT. Para o quê? Reduzir a jornada de trabalho e reduzir salário. O governo vai apoiar isso? Primeiro nós temos que ver direitinho do que estão falando, porque eu já vi até empresários falando em suspender os direitos trabalhistas. Ou seja, seria mais ou menos editar novamente o AI-5, alguma coisa parecida com isso. O Roger Agnelli, presidente da Vale, falou em medidas de exceção. De exceção. Mas como, né? Num regime democrático, fazer medidas de exceção, e quem faria isso? O governo está fora disso. Não, mas a Constituição não permite, não existe isso. Quer dizer, nós poderíamos discutir em cima. Tem proposta concreta, nós vamos receber uma sugestão dos empresários, olha, nós queremos que mude isso, 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 e, sobretudo, o que eles vão oferecer em troca para os trabalhadores, porque eu não acredito, sinceramente, que um governo como o do presidente Lula vá simplesmente encampar uma tese dessa ao primeiro trovão que caiu. Quer dizer, não é possível. Até agora, o que nós temos visto é o seguinte, nos últimos 5 anos, os 5 anos do governo Lula, com exceção de 2008, que nós não temos ainda o dado final, a lucratividade, a rentabilidade das empresas brasileiras é recorde. Eles estão ganhando dinheiro como eles nunca. Têm gordura para poder atravessar a crise? Olha, o que eu estou vendo são números que mostram, por exemplo, basta ver o imposto de renda pessoa jurídica, o quanto subiu nesse período, sem que tivesse subido as alíquotas. Então, simplesmente, a hora que começa a dar problema, fala, não, agora vamos mandar a conta para alguém e provavelmente para os trabalhadores. Acho que isso não vai dar consenso, ninguém vai aceitar isso. E com toda sinceridade, não vejo um governo como o do presidente Lula encampando essa discussão. Eu comecei a dizer, e o senhor me interrompeu, fala-se, tem um mecanismo previsto já na lei, que é suspender o contrato de trabalho por um período determinado, né, e fazer uma redução temporária do salário, manter o emprego, mas diminuir a jornada, enfim. Isso normalmente é feito em negociações setoriais. Acabaram de fazer agora em dezembro no Paraná. E dentro das normas da CLT. Dentro do que está previsto na lei. Então, se o governo for chamado para ajudar nisso, ou se for chamado para outra discussão, vamos fazer. Agora, simplesmente tomar uma atitude unilateral em detrimento de um segmento para favorecer outro, acho impraticável. Ministro, o senhor mesmo falou que deverá haver um aumento no nível de desemprego.
Alguns economistas dizem que o Brasil não vai crescer os 4% que o presidente Lula está no discurso público dele dizendo que irá perseguir. O próprio Banco Central, nos últimos dados dele, prevê um crescimento de 3,2% no ano que vem. Esse discurso do presidente não está otimista e um pouco irrealista, ministro? Eu diria que é um discurso otimista. Se você perguntar para qualquer um que estude e faça avaliações, projeções da economia de forma racional, ninguém vai achar que vai crescer 4%, principalmente se o governo ficar de espectador, ficar olhando. Nós temos certeza de que se nós ficarmos olhando o que vai acontecer no ano que vem, nós vamos ter menos de 3%. Talvez a estimativa de 3,2% do Banco Central seja até muito otimista. O que nós estamos avaliando é que se o governo arregaçar as mangas, se o governo tomar medidas para ajudar a manter a atividade econômica aquecida ou desaquecer menos, nós temos condição de atingir uma meta e colocamos essa meta de 4%, porque achamos que é possível. Estamos com um grande programa de estímulo à construção de residências. Hoje nós temos um problema. A residência, para quem ganha mais de 5 salários mínimos, hoje ela tem uma oferta boa, tem preços compatíveis, as pessoas conseguem comprar, financiar, pagar. Agora, para quem ganha menos que isso, ou o governo faz subsídio e banca, né, e normalmente faz o programa de subsídio habitacional, você cobra prestações de R$40. Então, de fato, é muito, para muito baixa renda mesmo. Agora, se a pessoa ganha 4 salários, 3 salários, não tem opções. Nós estamos formatando um grande programa de estímulo à construção civil e à construção de habitação para esse segmento de classe média mais baixa. E, além disso, estamos prevendo uma série de outras coisas que nós vamos fazer que, na nossa opinião, além disso, manter os investimentos do PAC, manter os nossos programas, fazer toda uma série de ações que permitem perseguir essa meta de 4%. Digamos que chegue no fim do ano, deu 3,8%, vocês vão dizer, o governo errou. Não atingiu a meta. Não atingiu, falou que ia crescer. Mas nós podemos dizer também, mas aqueles que diziam que ia crescer meio, lembra que teve gente em dezembro que falou que ia crescer 0,5% em 2009, né? O mercado falava em 2,5%. Você acha que vai crescer? Eu acho, que é isso que eu estou lhe dizendo. Se nós ficarmos olhando, provavelmente vai crescer 3% ou menos. Nós não vamos ficar olhando, nós vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar e vamos puxar o crescimento para um pouco mais perto dessa meta. Talvez até consigamos, quem sabe, superar essa meta. Então eu acho simplesmente entrar derrotado, entrar achando, olha, não tenho o que fazer, então não precisaria ter ação nenhuma do governo, olha, vamos observar, né? Infelizmente vamos esperar o que o Barack Obama vai fazer lá nos Estados Unidos. Não, vamos trabalhar. O Brasil tem uma situação fiscal boa, nós temos uma política monetária boa, inflação controlada, as pessoas estão empregadas, estão querendo consumir, né? Existe um mercado interno que puxa. Hoje o principal motor do crescimento econômico não são as exportações, são as milhões de pessoas que foram incorporadas na classe média e que constituíram esse mercado interno. Eu acho que nós temos que trabalhar com isso, é o que o Brasil tem de melhor hoje. O senhor acompanha os dados da economia de uma forma privilegiada, é ministro do Planejamento, tem uma sintonia fina. O senhor avalia que o pior da crise já passou ou ela ainda vai chegar no Brasil, vai ser mais intensa?